Tá, beleza. E ovário policístico? O que é ovário policístico? É um distúrbio de natureza hormonal. Na verdade, o ovário policístico, ele é um achado de imagem. Então, pela imagem, eu vou dizer se o ovário da paciente é policístico ou não. Isso não significa que a paciente tem a síndrome de ovário policístico. Isso não significa que ela é sindrômica, que ela tem sintoma. Você pode ter uma paciente com ovário policístico na imagem que não tem síndrome de ovário policístico. Deu para entender? Então você na imagem tem o papel de dizer se na imagem esse ovário tem aspecto policístico. Mas é papel do ginecologista dizer se a paciente preenche critério para síndrome de ovário policístico. Então, basicamente, o que é um ovário com aspecto policístico? Um ovário grande, que tem uma ecotextura central proeminente e cistos na periferia menores do que 1 centímetro. Múltiplos cistos. Vai ter trabalho que vai dizer acima de 12 cistos, mas sem brincadeira que ninguém fica contando esse número de cistos. Não, ninguém é maluco. Você vai ver um monte de cisto na periferia, tudo menorzinho do que 1 centímetro, tá? Então, ó, é mais ou menos isso daqui. É um ovário grande, globoso, arredondado, com um centro mais ecogênico proeminente, tá? Chama a atenção, a ecotextura aqui mais central. Isso aqui é um pouco subjetivo e depende um pouco da sua experiência de entender. Mas os cistos, os folículos periféricos, também são algo que chama atenção. Basicamente, na maioria das vezes, o que vai chamar atenção? O tamanho do ovário, que vai estar acima de 10 centímetros cúbicos. Lembra, o normal é abaixo de 10. Normal, geralmente é até 9, mas assim, abaixo de 10. Então vai estar acima de 10 e só o fato do ovário estar acima de 10 já é um critério. Então, o ovário está acima de 10 já é um critério para ovário policístico. O ovário está acima de 10 e tem múltiplos cistos infracentimétricos periféricos, aí você não tem nem o que pensar. E basta você ter um dos ovários preenchendo os critérios que você já pode falar que tem aspecto policístico, tá bom? Então pode ser bilateral e pode acontecer de ser unilateral, por isso você tem que avaliar muito bem os dois ovários. O que mais? Ó, o cisto ele deve ter menos de 1 centímetro. Significa que se você tem um cisto grande, maior do que 1 centímetro, esse cisto é o quê? Provavelmente um folículo dominante. Existe um mito de que mulher com ovário policístico não ovula. Isso é mentira. Ela pode ovular, só que o ciclo dela é irregular e por ser irregular, você pode ter uma certa dificuldade de ovular e, portanto, de engravidar. Mas muitas delas vão ovular, então, eventualmente, você pode encontrar um ovário desse que tem um folículo dominante, tá bom? O que é que acontece? O ideal é você repetir esse exame fora, depois de um tempo, que você vai encontrar o aspecto normal sem aquele folículo dominante, tá bom? Então, ter o folículo dominante não afasta o diagnóstico, mas o ideal é que você não veja nenhum folículo acima de 1 centímetro, ok? Se você vê, você vai ter que repetir o exame para realmente fechar os critérios de policístico. Beleza, vamos lá. Então, olha só, um ovário mais globoso, volume aumentado acima de 10, um parênquima estromal, um estroma mais proeminente, cistos com disposição predominantemente periférica e menores do que 1 centímetro, tá? Então, aspecto incolar aqui, tá bom? Beleza? Então, ó, não é para dizer que essa paciente tem síndrome de ovário policístico, mas o que eu posso dizer? Que ela tem aspecto ecográfico de ovários policísticos. Beleza? Deu para entender? Beleza. Então, ó, quando é a fase ideal de fazer esse exame? Dos dias 3 ao 5 do ciclo, ou seja, primeira fase do ciclo, logo no finalzinho ali, logo no final da menstruação, logo após a mulher terminou ali a menstruação, é o momento ideal. Tá bom? Beleza? Mas não é que você não possa fazer em outras fases.